Olá, seja bem-vindo. O programa Um contra Um de hoje eu recebo o pré-candidato a prefeito pelo PL em Rio do Sul, Manuel Arizoli Pereira, funcionário de carreira da Celesc, comandou a regional no Alto Vale e recentemente se aposentou. Agora é a aposta do PL para comandar e montar uma nova equipe de trabalho para a Prefeitura de Rio do Sul. Seja bem-vindo, Manuel, aqui ao programa Um contra Um. Agradeço a disponibilidade de estar com a gente nesta edição do programa e as boas-vindas para você. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente nessa casa, onde eu me sinto bem e estou à disposição para que a gente troque aqui as ideias sobre o futuro da nossa cidade. Você tem alguma restrição a algum assunto ou posso fazer qualquer pergunta? Nenhuma restrição, estou disponível aqui para qualquer assunto que interesse a sua entrevista. Então, vamos começar. Com a carreira longa, de uma vida de trabalho na Celesc, o que o senhor acha que poderia trazer dessa sua experiência de mais de 40 anos, vamos ser mais preciso, cerca de 44 anos de carreira na Celesc, para um eventual mandato? A Celesc, ao longo dos 44 anos, ela investiu pesadamente, eu digo assim, em mim na questão de gestão pública. A partir do momento que terminei a minha missão na Celesc, que emprego na Celesc nunca foi emprego, para mim sempre foi missão. Comecei lá com 17 anos, trabalhei 44 anos, galguei todos os cargos disponíveis, possíveis. E a partir do momento que eu encerrei essa missão por uma decisão pessoal, planejamento de vida, seria um desperdício para mim e para a sociedade não poder contar com os trabalhos na questão gestão pública, Manuel. Como eu frisei, a Celesc investiu muito em mim, e por isso eu me considero, na questão gestão pública, e por isso eu me considero apto para gerir também o município de Rio do Sul. O senhor acredita que administrar uma regional, de uma estatal como a Celesc, que não tem concorrência, seria a mesma coisa de que comandar uma prefeitura de Rio do Sul? Ela é muito parecida. Elas seguem as mesmas leis, as mesmas regras da legislação, mesmas regras de gestão de mão de obra, questão de licitações, questão de gestão de mão de obra, elas possuem as mesmas regras. E a questão orçamento público, então a questão contabilidade pública, orçamento público, ela é uma empresa pública. A Celesc sempre foi uma economia mista, mas segue as regras da administração pública. Então, por isso, para mim, do ponto de vista de gestão, tem pouquíssima diferença, a não ser pelo produto entregue para a sociedade. E hoje ela continua sendo a maior parte do governo do Estado de Santa Catarina. A Celesc, ela hoje, o Estado detém 20,28% do capital social e o restante é diluído para a sociedade, que é uma empresa de bolsa de valores. Mas, para efeito de as ações ordinárias que dão direito a voto para colocar presidência e diretores, o Estado tem 50,2%. Então, por isso, nomeia o presidente e a diretoria, mas a gestão dela hoje se assemelha muito com gestão pública. O seu nome foi ventilado outras vezes, a Prefeitura de Rio do Sul. Pelo menos que eu me recordo na memória, pelo menos há umas 2 eleições municipais, eu já ouço que um nome seria o de Manuel Arizoli Pereira, o pessoal, o Manuel da Celesc. Só que o senhor nunca assumiu como agora, essa postura de pré-candidato. Dessa vez não. Por que só agora ou por que desta vez o senhor está pré-candidato, de fato? Por 2 motivos. 3 motivos. Primeiro, por entender que o momento político do partido que eu me filiei é algo que eu defendo. Segundo, eu cumpri minha missão na Celesc e estou livre, por assim dizer. E terceiro, nesse momento eu estou pronto. Há 8 anos atrás entendi que não estava pronto. E por isso, naquele momento, não aceitei ser pré-candidato. Então, passou por essa questão de encerrar o ciclo na Celesc? Passou também por isso. E naquele momento, há 8 anos atrás, eu era presidente do Hospital Regional. E você gerir o Hospital Regional é uma experiência de gestão monumental. 700 empregados, 130 médicos. E isso também associado à minha bagagem na Celesc, me deu essa condição de estar hoje sentado aqui nessa cadeira como pré-candidato de fato. O senhor tem uma proximidade com o ex-deputado Milton Olbos, que é do PSD, partido que também tem um pré-candidato indicado. O senhor acredita que, independente do número
de candidatos que Rio do Sul possa ter, as pré-candidaturas, ou pelo menos com as pré-candidaturas que estão aí postas hoje, né? PL e PSD vão disputar o mesmo perfil de eleitor? Acredito que não. Acredito que não. Nós temos uma linha muito mais à direita, e vamos depender disso, que é a questão do afinamento do PL, os valores do PL, valores defendidos pelo Jorginho, nosso governador, pelo Bolsonaro, nosso ex-presidente. Então, nós não acreditamos que vamos estar na mesma linha de público. Acredito que o PSD é mais de centro e talvez nós bem mais à direita. Mas é algo que a população tem que definir isso, tendo por base as propostas. E para o apoio empresarial, ou pelo menos uma parte do empresarial do Rio do Sul, existe esse movimento justamente da FUSAV, né, que é a fundação que faz o gerenciamento do hospital regional, o senhor já citou aí. Quais cargos o senhor já desempenhou e por quanto tempo na FUSAV? Vamos lá, a minha memória está boa. Eu fui tesoureiro quando Nelson Rigueira era presidente por 2 mandatos, no momento de que nós fomos pioneiros a nível de Brasil, na elaboração do convênio, na elaboração da estrutura interna, eu pela Celesc e também pela FUSAV, de recebimento de doações na fatura de energia elétrica. Isso foi algo que, cito isso, nós devemos ter, depois que fizemos o projeto dentro do governo Paulo Afonso, a diretoria da Celesc aprovou, negociou com a ANEEL, que é o agente regulador da Celesc. Eu devo ter mandado uns 300 modelos de convênios para o Brasil inteiro, porque isso foi ímpar naquele momento e que ajudou a manutenção de muitos hospitais, muitas casas de saúde pelo Brasil inteiro. Então me ligava promotor do Pará, me ligava promotor da Paraíba, tudo pedindo esse modelo nessa situação. Foi feito no momento que eu fui tesoureiro da FUSAV. Depois fui vice-presidente na gestão do Osmar Peters. Depois fui presidente no ano de 2016 e 2017. E na última gestão, que se encerrou agora em dezembro, eu era vice-presidente novamente da gestão do Cláudio Ropelato. E seria o presidente natural nesse momento agora. Mas a partir do momento que tomei a decisão de entrar para a vida política, automaticamente a gente se afasta do hospital, porque o hospital é um ente neutro e tem por si uma regra muito grande de não se envolver nas questões políticas partidárias. Embora a gente tenha aí pessoas que já fizeram parte da FUSAV e assumiram o município. Embora as pessoas que por lá passaram aproveitaram a sua experiência de gestão também do hospital para seguir uma carreira. O Milton foi isso, o Osnicens também participou da eleição, e acredito que foram esses caminhos. Mas é porque é um aprendizado, você aprende muito lá dentro na questão gestão pública, também isso, porque você mexe com pessoas, você mexe com o interesse das pessoas, com prefeituras, com o governo do estado, com o governo federal, e você acaba tendo um aprendizado muito grande. Então, para mim também ser presidente, e por esses cargos que eu passei, foi um aprendizado de vida monumental, sempre numa questão, voluntariado, que para mim isso é uma bandeira de vida, e toda a FUSAV, nesses cargos que você lá esteve, foram cargos voluntários, sem qualquer remuneração. E o que o senhor traz dessa experiência de estar aí por um tempo na FUSAV, como tesoureiro, como vice-presidente? Que experiência o senhor traz, por exemplo, para a gestão de saúde de Rio do Sul? Você tem, eu trago muita experiência nisso, porque o Hospital Regional, a maior relação institucional dele é com a Secretaria da Saúde de Rio do Sul. Então você acaba se envolvendo nos processos tanto da Secretaria da Saúde quanto da FUSAV. Então são essa relação e essa experiência que eu trago ela para uma futura gestão. Eu sei que, por exemplo, o hospital, um dos gargalos é a questão dessa tabela SUS, que não é atualizada ou que está muito defasada e que dificulta, né? Ou seja, você tem uma média de atendimento SUS muito alta, mas que não banca o custo, né? Hoje, basicamente, você tem 70% dos atendimentos do Hospital Regional, isso varia mês a mês, atende clientes do SUS. E alguns serviços, eles se pagam, cobrem os custos, e outros não. E daí você acaba tendo que compensar esses custos ou com volume de atendimentos via convênio ou particulares, ou mesmo com reforços de emenda parlamentares ou outro tipo de verbas que a diretoria busca para complementar. Mas é uma experiência fantástica
de você sentir a pressão do dia a dia, porque você veste com a vida das pessoas. E com a vida das pessoas você não brinca. O cobertor na saúde geralmente é curto, né? Sempre é curto, sempre é curto. Passamos a pandemia foi um bom momento para os hospitais, que teve recursos, né, para cobrir toda aquela situação, embora muito ruim na questão operacional, mas a questão financeira foi interessante. Mas hoje, assim, se celebra quando você chega no final do mês e as contas empatam. Você comemora o empate, que deu para cobrir todas as despesas do mês. Você acha que no município vai ser um pouco diferente? Acho que, assim, trazendo essa experiência e trazendo essa relação institucional para dentro do hospital, vai facilitar muito. Porque pelo fato de você ter tido em algum momento nos dois lados. Você tem o sentimento daquilo que acontece dentro do hospital e você tem o sentimento do que acontece dentro da administração pública. Vai facilitar muito por esse caminho, de ter o entendimento dos dois lados. Muitas vezes os gestores que lá estão não tiveram a oportunidade de passar pelos dois lados, sentir as duas dificuldades. E sentindo as duas dificuldades, você sabe onde é que está o calo de cada um. Escolhesse o partido PL, que é o partido do atual governo de Santa Catarina, do governador Jorginho Mello, e que tem como presidente de honra o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Por que a escolha pelo PL? Vamos ser bem claros e objetivos nisso. Pelos valores que o partido representa hoje a nível de país. Valores estes de família, de liberdade, de religião, coisas que eu sempre primei na minha vida. E por isso, nesse momento, quando tomei a decisão de achar um partido, por assim dizer, para me candidatar, são esses valores que eu busquei, esses valores que representam a minha vida, e por isso o PL. E você então se considera um pré-candidato de direita, mas de direita, centro-direita, direita mais extrema? Eu nunca fui um cara de extremos. Nunca fui um cara de extremos, mas represento a direita do Brasil, aqueles mesmos valores de que a gente busca isso hoje na forma de agir e administrar do nosso governador. Então esse é o meu referencial hoje, da onde me situar nessa parte política do negócio. Mas são valores esses de que não abro mão, que são éticas pessoais de que balizam a minha vida, e por isso eu estou sentado nessa cadeira dizendo, olha, eu represento essa instituição partidária hoje em Rio do Sul. E dos princípios da direita, assim, qual que o senhor considera que está mais alinhado? Tem a questão do cristianismo, tem a questão da família, tem a questão de menos Estado. Qual que o senhor considera que está mais alinhado? Primeiro, família, número um nesse contexto. Eu tenho uma família, assim, qual eu prezo muito os valores de família. Eu tenho uma família regrada, constituída, no qual, para mim, é o meu alicerce. Essa questão da religiosidade, que para mim é um negócio fundamental. Todo ser humano tem que acreditar em algo, e eu defendo nisso, em algo maior. Eu sou cristão, então defendo em algo atrelado à religião do cristianismo. E também essa questão de liberdade. Eu acho que nós temos que ter liberdade para se expressar como cidadão, para pensar como cidadão e para atuar como cidadão. Acho que basicamente são esses. Tem outras situações de menos Estado, tal, mas isso muitas vezes estão um pouco mais longe. Que você pensa nisso, mas a forma de atuar minha está muito mais nessas questões: família, liberdade e religião. Outra linha da direita no Brasil e aqui em Santa Catarina também é a questão da flexibilização do comércio de arma de fogo, né? No Brasil, no governo passado, se mudou as regras, agora veio um novo governo e mudou as regras novamente. Aqui em Santa Catarina nós temos inúmeros clubes de tiros, a tradição, temos sociedades de atiradores. O que o senhor pensa a respeito dessa questão, já que o senhor, né, se diz um candidato de direita? Eu penso que o cidadão de bem tem o direito a ter uma arma para se defender a si e a sua família. Isso responde e engloba todo o processo. Não é de estar andando armado na rua, não é de estar andando armado com uma cinta na cintura, isso não é o que eu defendo. Mas defendo que todo cidadão de bem tem direito a possuir uma arma devidamente registrada, legalizada, com porte, para defender o seu patrimônio, para defender a sua família e defender a si próprio. O senhor defende a posse e não o porte. Exatamente. Ainda nessa questão da política nacional e estadual,
Nós temos visto movimentos de modificações na educação, questões que envolvem a inclusão de grupos, de minorias na educação. Isso tem gerado também muita polêmica, é um assunto polêmico. O que o senhor pensa a respeito, principalmente na questão da educação básica? Eu sou extremamente conservador nisso. Tá? Eu acho que, primeiro, quem educa é a família, quem forma a escola. Isso é um conceito muito básico de vida, porque eu venho de uma família que viveu dentro de escola. Minha mãe foi zeladora de escola, tenho duas irmãs que deram aula a vida inteira, viveram dentro de escola, e eu me criei muito dentro de escolas. Então eu defendo a escola, principalmente nessa questão básica, da formação da questão da educação, como se fosse família educa, escola forma. E não o inverso desse processo hoje, que muitas vezes alguns grupos de minoria querem colocar isso. A partir do momento que seguir essa regra de que escola forma, automaticamente você vai eliminar uma série de situações de que alguns grupos de minoria querem colocar dentro da educação na formação básica. Uhum. E falando agora sobre o partido PL, com qual partido, ou com qual nome, o senhor não aceitaria uma aliança no pleito, no eventual pleito, né? O senhor é pré-candidato, para correr a prefeitura agora em outubro de 2024? Nós teríamos muita dificuldade em se coligar ou se juntar com partidos da esquerda, porque são ideologias diferentes e que na hora do trabalho em si, se fossem coligados e vencedores, teríamos muita dificuldade na gestão disso. Então, assim, nós não teríamos condições de fazer coligações com partidos da esquerda. Com o atual governo, o senhor acredita que seria possível uma aliança ou vocês representariam mais uma novidade, uma troca? Tirando a esquerda, eu vejo que todos os partidos poderá ter conversas abertas. Não estamos fechados a nenhuma conversação, seja com o PSD, seja com o PMDB, seja com o PP. Nenhum desses partidos teríamos dificuldades em conversar. Então, fica esse registro nesse contexto. Como é que está, então já aproveito para perguntar como é que está a conversa do PL com o MDB, até porque é uma vontade não declarada, mas a gente sabe que nos bastidores e não tão secreta assim, do próprio governador Jorginho, de onde der para fazer uma coligação, que preferencialmente com o MDB. Isso já é talvez uma estratégia de governo de Estado com vistas para 2026. Mas como é que está a conversa do PL com o MDB? Está próxima? Já esteve mais próxima? Eu vou dizer, nós vemos conversando desde que eu me filiei no PL, foi uma orientação a nível de Estado, vamos dizer assim, a nível de governo ou de Estado, de que procurássemos a coligação com o PMDB. Seria um processo mais natural a nível de Estado, porque o PMDB faz parte do governo Jorginho. Esse namoro continua, tivemos namorando desde lá, e eu acredito de que, assim, não é que eu acredito que esse namoro vai continuar por mais um tempo, ainda temos um tempo a esse namoro, para então se definir se esse namoro tem sucesso ou não. Caso não tenhamos e não tenhamos conversa com outros partidos, iremos com chapa própria. O MDB hoje teria nomes como Gariba, a própria vice-prefeita, atual vice-prefeita, o próprio Mário Miguel, seriam alguns nomes que circulam pelo MDB. Houve a janela, por exemplo, o Nilson Crespi não está mais no MDB. Essa própria janela trouxe vereadores ao PL, né, uma nova composição na Câmara de Vereadores de Rio do Sul. Esses nomes do MDB, qual que o senhor preferiria? Eu não digo para ti que tem preferência de nome. O nome de vice, quando ele vem de uma coligação, a estrutura partidária o define. Não é? Nem sempre é um desejo ou uma decisão do pré-candidato. Então, assim, nós não temos restrição de nomes, mas a decisão de nomes, se vierem, ou se vamos de chapa própria, é sempre uma decisão mais estrutural do partido, nem sempre é a decisão do candidato. O senhor falou da possibilidade de chapa pura. Um dos nomes que parece-me que inclusive surgiu recentemente, até pela janela partidária, é o do vereador Marcos Zanis, né, que trocou o PSD pelo próprio PL. Seria este o nome? Seria o possível vice em chapa pura? Exatamente. Por que isso? Porque o Marcão, primeiro que eu sempre brinco e digo nas minhas colocações que é o menino de ouro. É o vereador mais votado de Rio do Sul, representa bairros importantes, defende os mesmos valores de que eu defendo, temos um relacionamento pessoal muito bom e isso facilita essas conversas. Então,
O caminho, se formos para a chapa pura, seguirá possivelmente esse caminho, de ser o Marcão o nosso vice. Mas, como eu disse, nenhuma porta está fechada nesse momento, mas estamos trabalhando muito nesse sentido de que tenhamos o melhor candidato a vice, que agregue mais no projeto de desenvolvimento da cidade. É isso que o PL tem trabalhado nisso, que a pessoa que vier a compor a chapa conosco, própria, chapa pura ou outra, que venha agregar naquilo que a gente pensa para a cidade. Uma cidade de futuro, uma cidade planejada, uma gestão diferenciada, uma gestão pública diferenciada, com metas, com contratos de resultado, enfim, todo um contexto diferente de gestão do que se tem hoje, para fazer uma cidade, para que a nossa cidade volte a ser a capital do Alto Vale e que tenhamos aqui desenvolvimento e qualidade de vida. O nome do vereador Duda é outro nome numa linha sucessória dentro do partido? Ele que trocou o PP pelo PL? Também, o Duda é um bom nome, é um menino que interage muito naquilo que faz, mas ele nas conversas pessoais com ele, entende, ele é um bom nome, estaria disponível também, né, para participar da chapa majoritária, mas ele entende que para ele talvez um segundo mandato de vereador o tornasse mais pronto, mais preparado para assim enfrentar uma gestão na chapa majoritária. Na outra pergunta, o senhor citou que deseja que Rio do Sul volte a ser a capital do Alto Vale. Hoje deixou de ser? Nós perdemos muito isso. Seja na questão do desenvolvimento, seja na questão do cuidado da cidade hoje. A nossa cidade sofre hoje uma série de problemas e que muitas vezes nós nos questionamos mesmo se ela ainda é a capital do Alto Vale do Itajaí. Nós precisamos ter isso com convicção plena, de atos e fatos que a tornem a capital do Alto Vale do Itajaí. Em todos os fatores, econômicos, sociais, enfim, todos esses aspectos, porque muitas vezes me preocupa isso. Você vê a nossa cidade hoje com uma série de problemas e que outros municípios não têm com tanta frequência. Ainda falando sobre o PL, você falou da possibilidade de correr em chapa pura. Não é um risco muito alto, dado o número de pré-candidaturas que nós temos hoje, se boa parte se confirmar, visto que em Rio do Sul nós não temos um segundo turno? Isso depende do ponto de vista que se olhe isso. Se um partido que vier coligado vier efetivamente para agregar, o partido vier unido, vier com um bom candidato a vice, isso agrega no contexto da eleição. Nós já vimos em Rio do Sul situações outras de partidos coligados, onde a massa de votantes daquele partido não se sentiu coligado e acabavam desovando em outro candidato. Então o risco sempre existe, mas muitas vezes vale a pena você estar com um time sozinho e forte, porque isso vai facilitar muito a administração, a gestão da prefeitura em si, do que você receba nessa coligação um time que não venha completo e não venha agregar valores e também a quantidade de votos, que é o que se quer num contexto. Então, depende muito do momento. Se aquele partido que vier coligado efetivamente conseguir vir se somar, é evidente que venha a somar com o projeto. Se vier, daqui a pouco você se coliga e já vem apenas a sigla e não vem os seus eleitores, então não vale a pena. Em política, a gente ouve duas expressões que às vezes elas se contrapõem. Uma delas é que cada eleição é uma eleição e outra é de que uma eleição prepara a outra eleição. E estou citando isso para contextualizar, que com essa divisão, principalmente da direita em Rio do Sul, vocês não se preocupam de uma eventual vitória da esquerda, de comandar o... E pergunto isso pela quantidade de votos que a esquerda somou na eleição presidencial, naquela linha de que uma eleição prepara a outra, mas tem quem tem a linha de que uma eleição é diferente da outra. Não há uma preocupação com essa divisão de partidos de direita? Olha, essa preocupação sempre tem que existir. Quem pensa num projeto de cidade e não num projeto pessoal, sempre tem que ter isso no radar. Eu sempre digo, eu tenho um projeto, nós temos um projeto, nós do PL, de cidade. Não temos um projeto pessoal. Eu não estou aqui porque eu tenho um projeto pessoal. Nosso projeto é de cidade. É evidente que esse cenário você vai acompanhando ele e observando essas movimentações para entender se ali na frente você tem que mexer com as pedras do tabuleiro e procurar outras instituições, enviar um cenário todo. Mas nesse momento agora é muito mais de cada time,
colocar seus dados na rua, trabalharem, venderem as suas propostas, venderem os seus valores, sejam pessoais, sejam de partidos, e deixar a sociedade, nesse momento, dar um encaminhamento para isso. Eu entendo que cada eleição é uma eleição. Não se confunde uma eleição presidencial com uma eleição municipal. Na eleição municipal, se avaliam situações pessoais dos candidatos, muitas vezes. E é nisso que nós estamos apostando. Tá? Manuel é algo diferente, minha primeira eleição, e digo isso olhando para a Câmara e para a comunidade, minha primeira eleição, alguém que quer trazer o novo para a gestão pública, o novo, a forma de fazer. Então é nisso que nós estamos apostando nisso e que é o nosso diferencial em relação aos demais candidatos. Manuel, quem assumir a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2025 vai encontrar um município ainda se recuperando dos estragos da enchente de 2023. O PL vai prever algo para dar agilidade na recuperação e realmente prevenir com o apoio do governo do estado, que é do PL? Dois aspectos nisso. A pergunta é extremamente interessante. Primeiro, na questão do rio, se tudo correr dentro da nossa expectativa, no início de maio, o governador deve estar em Rio do Sul assinando a ordem de serviço da primeira limpeza dos 8,2 quilômetros do rio e já anunciando os pacotes seguintes. Então essa é uma expectativa muito grande daquilo que pertence ao Estado, que a gente tem que diferenciar isso. Rios, cuidado do Estado, ribeirões, drenagem e macrodrenagem, município. Nosso município também sofre muito com isso hoje. Só porque o lodo ficou dentro das tubulações, acabou uma série de problemas. Então, essa é uma questão. A segunda questão é assim, a partir dos problemas que se tem em janeiro, logo no início, nós vamos estar batendo na porta do governo do Estado, e a gente tem essa porta aberta desde já, para que o Estado olhe para o município de Rio do Sul com um olhar diferenciado. Primeiro, de ter alguém do seu lado e com as suas afinidades. Segundo, das necessidades do município. Nosso município hoje vai ficar com obras pendentes, não concluídas, vai ficar com toda a questão da malha viária, principalmente dos bairros, extremamente danificada, e basta quem circula pelos bairros ver esse problema, ver o problema do trânsito urbano, a circulação urbana de veículos muito ruim na nossa cidade. Então nós temos uma série de problemas que vamos ter que atacar logo de início de janeiro. E para atacar esses problemas, só tem um caminho hoje, via recursos do governo do Estado. Não tem outro caminho hoje, Manuel, vou bater na porta do governo federal, vai nos apoiar aqui? Não. Vou bater a prefeitura tem caixa própria para resolver isso? Não. Se tivesse, eu teria feito. Tem que achar recursos extras, e extras sempre foi o governo do Estado. Basta a sociedade entender de que o município de Rio do Sul ele só teve seu pico no desenvolvimento da infraestrutura quando o prefeito teve alinhado com o governo do Estado. Basta você olhar para trás isso, primeiro mandato do Milton Ovos, e assim cito outros exemplos, que daí a cidade conseguiu dar um plus nessa situação, e é nisso que nós estamos apostando, e é nisso que nós vamos fazer. Tirando essa questão da recuperação dos estragos causados pela enchente, o senhor acha que precisa ser melhorado em Rio do Sul? Primeiro, eu vou citar assim, tirando essa questão das cheias e das vias, de reforma das vias, questão da mobilidade urbana, questão do transporte coletivo, questão da gestão interna da prefeitura. Os modelos de gestão hoje, existe uma série de outros modelos diferentes do que se aplica na prefeitura, mas, acima de tudo, ter uma cidade planejada. Nós precisamos ter uma área forte de planejamento, que nós não temos essa estrutura forte hoje. A maior empresa de Rio do Sul hoje é a Prefeitura Municipal. E como é que se pode tocar uma maior empresa do município de Rio do Sul sem uma estrutura forte de planejamento? Para planejar a cidade para os próximos 30 anos e para planejar e executar a gestão interna da prefeitura. Então, isso são os pontos que eu vejo hoje com a maior dificuldade e que a nossa municipalidade tem. Tem todas essas questões outras, assim, de passar uma série de caminhões pelo centro e nós não ter um acesso por outro ponto da cidade, que os caminhões que vêm de Aurora e Tupuranga e que vêm lá do eixo
da Serra passem por dentro da nossa cidade, mas isso eu coloco tudo nessa questão do trânsito e mobilidade urbana. Nós temos que brigar por uma série de grandes obras na cidade, principalmente essa questão de ter um canal, assim, uma outra estrada para desviar o trânsito pesado de Rio do Sul. Já existem ideias hoje, mas essa questão, trânsito, planejamento, mobilidade urbana, gestão pública e falta de planejamento é que eu enxergo os maiores problemas da cidade de Rio do Sul hoje. Na questão da mobilidade urbana, acho que as últimas obras que a gente pode destacar assim, de eventual impacto foram os 2 elevados, feitos em mandados distintos. Tem a questão da Alameda e da Oscar Barcelos, que foram trocado todo, tubulação, barro e ampliadas. Agora, mais recentemente, teve a questão do caminho até o Tabuão, que foi duplicado. Temos, mas aí só um asfaltamento, digo só não diminuindo, mas só o asfaltamento ali no Jardim América de vias que eram. Quando o senhor fala em mobilidade, são mais obras de artes que a engenharia entende como pontes, acessos? Exatamente, nesse sentido. A nossa cidade é cortada de rios, então para rio você precisa ter pontes, mais pontes para se deslocar mais fácil. E principalmente uma grande obra que eu vejo é nós tirarmos todo esse trânsito pesado que vem hoje de Tuporanga e de Aurora, passando possivelmente ali pelo Ribeirão do Tigre ou por aquela região e saindo na 470 direto isso. De tal forma de que você não jogue hoje, por exemplo, todo o trânsito pesado no bairro Canoas. Isso acaba com o bairro, seja na questão barulho, seja na questão rodovias, você precisa ter esse caminho. Então o caminho passa por essa situação que você frisou. Ainda falando dessa mobilidade, nós temos uma situação, me parece atípica, não sei se posso colocar assim na questão, que é o túnel do Canoas. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, se começou a acumular carretas atolando no túnel, algo que não acontecia em anos anteriores. Não sei o que aconteceu naquele túnel, mas eu acho que para aquele túnel, o que poderia ser melhorado? Porque ele está abaixo da rodovia federal, mas ele corta uma via municipal. A questão desses problemas é porque o bairro Canoas, o bairro Fundo Canoas, se tornou também uma área industrial. A partir do momento que ele se tornou uma área industrial, nós começamos a ter circulações de equipamentos ali de transporte maiores. E daí começou a casar isso. No tempo que era apenas um bairro de moradia, mas hoje nós temos grandes fábricas lá dentro, como a Neilarce, por exemplo. Então, assim, é fundamental de que o bairro Canoas esteja um outro acesso pela BR, também sistema de túnel ou por elevado, para se acessar. Isso faz parte do nosso projeto de cidade, em termos mais um acesso para o Fundo Canoas. E também aquele ali, então são 2, ter um novo e aquele ali tem que se transformar, tornar ele adequado ao tipo de equipamento que circula para o Fundo Canoas. Porque senão vai passar esse constrangimento de ver, de vez em quando, um caminhão travando todo aquele trânsito lá. Bom, nós estamos chegando na parte final da nossa entrevista, do nosso programa, e agora nós temos aquele jogo de perguntas e expressões que você responde com a primeira mensagem que vier à sua mente que julgue adequado. Podemos começar? Podemos começar. Celesc. Primeiro, 2 pontos fundamentais. Qualidade de vida, assim, que traz para toda a população. E segundo, foi minha vida. Governo Lula. Um atraso. Governo Jorginho Melo. No caminho certo. Enchentes no Alto Vale. Temos que resolver. Governo Tomé. Me preocupa o fim do governo Tomé. Rio do Sul. Uma cidade de gente ordeira, de gente trabalhadora e que tem um futuro fantástico, mas precisa de um novo rumo. Manuel Arizoli Pereira. Um cara honesto, trabalhador, de família e que quer trazer o desenvolvimento para a cidade de Rio do Sul, quer se doar para a cidade. Manuel, quero agradecer a sua participação aqui no programa 1 contra 1, né? Pré-candidato a prefeito de Rio do Sul pelo PL. Muito obrigado pela sua presença e por esclarecer aqui perguntas que tenho certeza que não é só dos nossos roteiristas de programa, mas também dúvidas e curiosidades que a população rio-sulense quer ouvir, né? Visto que outubro se aproxima.
Foi um prazer voltar a essa casa, foi um prazer conversar com a sociedade de forma direta, num programa que, para mim, dá o tempo da resposta, porque é muito importante que quem esteja sentado aqui tenha a capacidade de ter um raciocínio para poder responder isso. Então, para mim, foi muito importante estar aqui, levando minhas ideias para a comunidade, falando diretamente com a sociedade, de tal forma de que a sociedade possa, no momento adequado, fazer sua melhor escolha. E é isso que todos nós queremos isso. Porque se a escolha for adequada, nós teremos uma cidade grande, uma cidade voltada para o desenvolvimento. Então, obrigado pelo convite, para mim foi um prazer estar aqui nessa casa e é sempre bom vir conversar com você. Quero agradecer também ao público que tem nos acompanhado, nos prestigiado nessa temporada do programa. Na próxima semana estaremos de volta com mais um entrevistado, novo convidado no programa Um Contra Um. Obrigado e até lá!